como você acabou de falar, né? Justamente todo mundo sabe que é o primeiro ano dessa atual gestão, né? São novos, tal. Você acredita que há influência do Salgado sobre essa gestão? Não, eu acredito o seguinte, que E complementando o que a Paulinha falou, sobre o Salgado ter dado aquela opinião no C dele, chegou, parece que ele foi o primeiro a ser perguntado sobre isso, é verdade também? Vamos lá. Sobre essa questão do Jorge Salgado, não é uma questão de influência da pessoa dele, é o conceito. O conceito de Salgado foi o conceito de entrega. O conceito ali de entrega. Ah, mas é que agora eu vou ter uma série de proteções ao Vasco. As pessoas sabem perfeitamente os riscos que correm. Sabem perfeitamente que da forma que estão fazendo, por mais que queiram achar uma proteção ao Vasco, o Vasco está muito fragilizado no próprio discurso dessas pessoas. Então isso é uma coisa que dificulta. E no que diz respeito e acaba levando, por mais que a pessoa não queira dizer a figura dele influencia algo, na verdade a concepção que foi exposta desde lá de trás, que não é só dele, o que eu estou falando, ele não vendeu o Vasco sozinho, né? Ele vendeu o Vasco, como disse o Mauro, não é a vontade só do presidente, é um monte de gente ali que estava indo pelo mesmo caminho. E acaba que isso ficou na cabeça de muita. O grande problema é que vendeu para A. Se fosse para B, estava tudo certo. E o problema não é esse. Ainda mais com o potencial que o Vasco tem. E sobre a questão que você falou, não foi isso. O presidente do Conselho Deliberativo, como ele, ex-presidente do clube, deu a ele a palavra inicialmente, ele fez a defesa de que o Vasco não tinha que ter a recuperação judicial, que aquilo era um caminho que era a pior alternativa, etc. Mas é aquela história. Claro, está correta, a análise dele está correta nesse sentido. Só que quando ele estava na presidência do Vasco, ele escolheu o caminho de entregar o futebol do Vasco para terceiros. Pô. Quer dizer, então é isso. Aí daqui a pouco um encontro, aí o outro caminho é a recuperação judicial, o outro quer entregar agora para fulano de tal. As alternativas que as pessoas dão ao Vasco são alternativas que enfraquecem o Vasco visivelmente para o público. Tanto é que muitas vezes você pega a pessoa desinformada, até bem intencionada da imprensa, o Vasco não tem jeito. Porque é assim que as coisas são passadas. Assim que a mídia é passada, né? De jeito que a mídia passa. E eu entendo que existe parte da mídia que passa assim, Fabinho, mas a forma como o Vasco está se conduzindo é um prato cheio. O Vasco se conduz dizendo que não tem jeito. Imagina, o cara, vamos dizer que é o profissional de mídia, da mídia convencional, e ele é absolutamente neutro, ele não sabe absolutamente nada. Ele observa que uma gestão entra, ela toma o controle acionário 5 meses depois, e 6 meses depois ela fala em recuperação judicial e vender o clube. Qual é a conclusão que você quer que as pessoas cheguem? Vai chegar com o Vasco não tem jeito, porque eles chegaram lá e tal. Então, esse tipo de situação tinha que ser enxergado e tinha que ser passado para fora de uma outra maneira. Desde o dia que retomou o controle acionário, até se quisesse vender. O Vasco agora vai ser diferente, nunca mais entraremos nessa aventura, não sei o quê, não sei. Até se a estratégia fosse vender. Era melhor falar isso do que falar que quer vender. Porque você está dizendo para o mercado o seguinte, não vai ser fácil, que agora, e ao mesmo tempo você está chamando o mercado para te dar crédito, ao mesmo tempo você está dizendo que aqui entrou agora um novo presidente, uma nova estrutura, uma nova forma de pensar. Tudo te leva por um caminho que você tenha condições de obter recursos, obter crédito, obter possibilidade de resolução. Agora, se você já entra, no dia que eles tomaram o controle acionário, a primeira teve, nós queremos continuar a SAF, temos aí uma negociação com a Crefisa, você já passa para o mercado, aí a negociação da Crefisa não dá certo. Aí ficaram um tempo sem falar nada. Bem, o presidente do clube fala a questão de 1 mês e meio, depois de dizer que tinha condição para 2025, não, porque o objetivo é vender. Eu sei que ele fala isso, a torcida adora, porque a torcida fica naquele lugar. Agora esse cara que vai chegar e que vai arrumar, é aquele outro que vai conseguir e tal, porque ela vive nessas ilusões. Agora, as pessoas não dizem para a mesma torcida que, olha, nesses casos, primeiro, o clube brasileiro nunca vai ser clube fim dessas pessoas. É clube meio. Por quê? A moeda é fraca. Aqui está a matéria-prima de atletas. Aqui não vai haver a preocupação de transformar isso no grande clube de qualquer tipo de conglomerado, ou de milionário ou bilionário que tenha clube.
Isso já não é dito para ela. Depois não é dito para ela que depende da vontade dele. Se ele tiver de um bom humor, se ele tiver de mau humor, também não é dito a ela. Não é dito a ela que, como um processo de recuperação judicial, o clube fica muito mais fragilizado ainda. O Vasco já fica, o clube de regata Vasco já fica fragilizado com problemas com seu patrimônio no modelo que está. Imagina com uma recuperação judicial. Porque na recuperação judicial é aquela história. Chega em determinado momento, olha, eu não tenho interesse não. Ah, mas vai falir. Ah, pois é, mas aí você tem São Januário, né? Você tem a sede lá e tal, E aí, o que você faz? Porque na lei da SAF, a responsabilidade da SAF em relação ao clube, em relação à associação civil sem fins lucrativos, é subsidiária. Isso significa o quê? A partir de determinado tempo é subsidiário. Isso significa o quê? Se o outro lado não tiver patrimônio nenhum, aí você arca. Então você imagina o Clube de Regatas Vasco da Gama numa recuperação judicial e com patrimônio. O que vocês acham que é o mais óbvio de acontecer? É claro que é perder o patrimônio. Isso é uma coisa absolutamente evidente. Não há como você construir uma cláusula num acordo que vai impedir isso. Pelo contrário, se você já tem no Estatuto do Vasco, o sujeito fizer obra já leva o estádio. Então o Vasco, ele, na verdade, está se entregando. Só que não é o Vasco a instituição, são as pessoas que estão lá dentro, que estão acabando fazendo de uma maneira que o Vasco acaba se entregando. O Vasco se entrega no próprio discurso de coitadismo, discurso de jogar para baixo. Hoje, se alguém chegar e disser que o Vasco tem jeito, é fanfarrão. É fanfarrão, achando que o Vasco tem jeito, porque tem um discurso que são 20... Agora, como eu falei, ontem no Conselho foram 50 anos. É 20 anos, é 30 anos, é 40 anos, é 50 anos. É isso. A forma como as coisas são feitas, claro, atinge o torcedor do Vasco mais novo, é óbvio. O torcedor do Vasco com 20 anos, com 18 anos, ele olha e fala, realmente é assim, porque me falaram, porque eu estou vendo, porque nunca me contaram a história direito, eu vou ouvir dessa maneira. Só que as pessoas que estão dentro do Vasco deviam ter responsabilidade maior, pensar que eu sei que esses garotos, sei que o pessoal mais novo, eu sei que isso aqui eu não posso deixar ser dessa maneira, eu tenho que fazer de uma forma responsável. Só que isso daí está na cabeça das pessoas. Por mais que eles digam, nós estamos sendo responsáveis. Quando você não é transparente, no caso, com a situação que o Vasco estava em maio de 2024, com todo o beneplácito que houve para só apresentar o balanço, meses depois, vocês lembram disso? Tinha que apresentar o balanço seguido, mas meses depois foi apresentado o balanço. Era natural, vamos buscar esse fluxo de caixa, passar isso para o Conselho de Benemérito, vamos ter um grande debate, vamos chamar todas as vozes do Vasco, independentemente se é situação ou oposição, para cada um dar a sua contribuição, para nós resolvermos esse problema. Se não, como eu falei, você se fecha em copas, não mostra o que está acontecendo, simplesmente diz que tem dinheiro até o final do ano. Houve o diretor de futebol lá remunerado, diretor, sei lá, gerente, qual é o cargo que seja, da Vasco, sabe? Em janeiro vai sofrer transferência. Aí veio o presidente, depois dá uma declaração que em 2025 tem dinheiro, não está antecipado, mas que quer vender. É assim. E aí, como é que você quer resolver as situações? Como é que você quer resolver o problema? Então, nós estamos diante de uma gestão inexperiente, que não tem tempo nem lastro de Vasco, e que simplesmente, com 11 meses de gestão, está falando em recuperação, revenda, entregando o controle acionário, entregando o futebol, a gestão do futebol na cabeça do presidente do Vasco para outra, ou uma recuperação judicial, até mesmo que seja para gerir, mas sabendo que existem inúmeros riscos, porque todos eles, os que são advogados, os que são de mercado, sabem que existe um risco muito grande. Não é possível que isso é uma coisa que as pessoas têm que entender ou devem entender que isso é algo natural. É claro que isso não é natural.